Os mecanismos de difusão nos materiais sólidos. De uma perspectiva atômica, a difusão é a migração, passo a passo, dos átomos de determinadas posições do reticulado cristalino para outros. Foram propostos vários mecanismos diferentes para explicar o movimento atômico durante a difusão. Deles, dois são dominantes para a difusão em metais: a difusão por lacunas e a difusão intersticial. Então, se a gente voltar um pouquinho lá atrás, a gente vai ver que tanto isso daqui, isso aqui, tudo isso aqui, a gente tratou como defeitos cristalinos. Então, esses defeitos é que vão facilitar a difusão. Então, para que isso ocorra, ou para que o movimento dos átomos ocorra, deve existir espaço livre adjacente. Então, para ele se movimentar, tem que ter obrigatoriamente espaço livre à frente. E o átomo deve possuir energia suficiente para quebrar as ligações químicas que o une a seus átomos vizinhos e então causar distorção no reticulado cristalino durante seu deslocamento. Vamos aqui ao próximo slide. Falar da difusão por lacunas. Então, o que é que acontece? A gente viu lá atrás em defeitos cristalinos que, se a temperatura aumenta, consequentemente tem mais lacunas. E sabemos que, para que ocorra a difusão, deve ter espaço livre. Então, se eu aumento o número de lacunas, consequentemente, aumento o espaço livre, logo facilito a difusão. Movimentação dos átomos ocorre em uma direção e a lacuna na outra. A extensão segundo qual a difusão por lacunas pode ocorrer é função da concentração de lacunas no presente metal. Muitas lacunas, muitos movimentos. E a concentração de lacunas aumenta com a temperatura. Quando átomos hospedeiros se difundem, ocorre um processo de autodifusão. E quando átomos de impurezas substitucionais se difundem, ocorre um processo de interdifusão. Então, basicamente, no metal puro, nós vamos ter autodifusão. Em uma liga, nós vamos ter interdifusão. Mal comparando, que o movimento do átomo, o movimento da lacuna. Se o átomo ocupou a lacuna, consequentemente, ele ocupa a lacuna e a lacuna vai no sentido oposto. Então, o átomo se movimenta numa direção, as lacunas se movimentam em outra direção. Difusão intersticial. Então, na difusão intersticial, átomos intersticiais migram para posições intersticiais adjacentes não ocupadas no reticulado. Em metais e ligas, a difusão intersticial é um mecanismo importante para a difusão de impurezas de raio atômico pequeno em relação aos átomos hospedeiros. Exemplo: hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio no ácido. Geralmente, a difusão intersticial é muito mais rápida do que a difusão por lacunas, que basicamente, dando um exemplo do ferro, a 500 graus Celsius, a difusão dos átomos de carbono é 10 a nona vezes mais rápida do que a autodifusão do ferro. Por que isso acontece? Vamos imaginar aqui o seguinte, tá? Nós temos aqui um átomo intersticial e temos aqui o interstício, que é o espaço vazio entre os átomos. Por ele ser muito pequeno, a necessidade de energia para ele sair desta posição para outra posição é bem menor do que a desse átomo sair da posição para ir ocupar uma lacuna
que estivesse próximo a ele. Então, a difusão intersticial é bem mais simples do que a difusão por lacunas, que é o que mostra aqui nesse gráfico, onde nós temos energia, aqui nós temos a difusão intersticial e aqui a substitucional. Essa daqui é a energia necessária para que ocorra a difusão substitucional, ou seja, um átomo saindo da posição e indo ocupar a lacuna adjacente. Essa de baixo é a intersticial. Para nos aprofundarmos ainda dentro do estudo da difusão, a gente precisa definir o que vem a ser fluxo de difusão. Então, essa é a ideia de deixar quantificado ou dar uma grandeza do que ocorre durante a difusão. Então, o fluxo vai servir para quantificar a rapidez com que o fenômeno de difusão se processa. Então, esse fluxo é definido como sendo a massa, m, ou de forma equivalente ao número de átomos, que se difunde por unidade de tempo, tá aqui, tempo, e por uma área unitária, perpendicular à direção da massa. Então, o fluxo vai ser igual a massa dividido pela área vezes o tempo. Aqui, A representa a área através do qual a difusão ocorre e T, o tempo de difusão decorrido. Então, aqui está estipulando, está aqui uma área. Normalmente, se define uma área unitária. E aqui nós temos os elementos, o elemento que está se difundindo, e aqui o que já se difundiu, ou seja, que já passou por essa área. De forma diferencial, o fluxo J vai ser igual. A área é constante, então vem para o lado de fora, 1 sobre A, variação da massa sobre a variação do tempo, ou seja, dm dt. Da definição de fluxo, a gente pode chegar à primeira lei de Fick. A primeira lei de Fick determina o fluxo de átomos em regime estacionário. Que danado quer dizer esse regime estacionário? Quer dizer que esse fluxo, seja a quantidade de matéria sobre a área, sobre o tempo, ele permanece constante. Então, o fluxo, para atender a primeira lei de Fick, vai sempre permanecer constante. Então, na primeira lei de Fick se define o fluxo como sendo J, que vai ser igual a difusibilidade ou coeficiente de difusão, que é D, que multiplica o gradiente de concentração, que é a variação da concentração em função do espaço. Gradiente de concentração dado em quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico, e o espaço em metro ou centímetro. E esse sinal negativo indica que o fluxo se dá na direção decrescente do. Então, vamos ter o seguinte. Imagine uma placa metálica de tamanho infinito, para a gente tirar aqui o efeito das bordas, em que, de um lado, colocamos um gás a uma determinada concentração, a uma determinada pressão, e empurramos esse gás através dessa placa. Então, o que é que vai acontecer? Se estamos empurrando esse gás a uma determinada pressão, a uma determinada concentração através dessa placa, então, com o passar do tempo, o que é que vai acontecendo? Os elementos que estão do lado de fora começam a penetrar dentro da placa.
Então, os átomos que estão do lado de fora começam a se misturar com os átomos que estão dentro da placa. Desta forma, a concentração ou o gradiente de concentração dentro da placa, que vai ter variação ΔX, vai começar numa concentração inicial C0 e terminar numa concentração final Cx. E como o fluxo é constante, esse gradiente se comporta como uma reta, como se fosse uma função do primeiro grau. Para casos mais reais, vamos colocar de outra forma. A primeira lei de Fick ela não exprime de forma precisa a realidade. Entretanto, ela dá uma boa aproximação daquilo que acontece. A segunda lei de Fick ela é mais condizente com a realidade. Porque nela a concentração sai modificando com o passar do tempo. Então aquele fluxo J lá que na primeira lei de Fick era constante, aqui nesse caso já não é. Então, basicamente, é como se, mal comparando, é como se se colocasse combustível dentro do carro, um tanque de combustível dentro do carro, e esse tanque, a concentração de combustível fosse sempre a mesma e o carro sempre estaria funcionando. Quando na realidade o que é que acontece? Quando você coloca o combustível e começa a fazer a queima desse combustível, o combustível vai acabando com o passar do tempo. Então a segunda lei de Fick ela é mais condizente com o que acontece na prática. Entretanto, ela é mais complexa. E para fazer esses cálculos demanda-se mais tempo. Então, a primeira lei de Fick dá uma aproximação relativamente boa do que vai acontecer, mas o valor mais preciso se consegue com a segunda lei de Fick. E essa segunda lei de Fick vai descrever a difusão em regime transiente, ou seja, a concentração ela não é mais constante com o passar do tempo. Então nós temos aqui um dρc dt, ou seja, a concentração se modifica através do tempo e a concentração vai se modificar também em função do espaço. Nesse caso aqui, a difusividade D vai ser a única constante nesse caso, porque vai depender dos elementos envolvidos. Então, dessa equação diferencial ordinária, considerando D constante, que vai ser constante dependente da posição, então a gente vai ter que dc dt vai ser igual à derivada segunda da concentração em função do espaço. E a difusividade aqui sendo constante. Daqui a gente tem formas de resolver essa equação, considerando algumas condições de contorno, e chega a essa solução. Então, basicamente, o que vai acontecer, diferente lá do sistema da primeira lei de Fick, nós temos o elemento que vai se difundir, temos o material que vai ser o meio onde esse elemento vai se difundir, e os átomos vão começar a se difundir, e ao invés de nós termos uma reta, nós temos uma curva. E a tendência é, com o passar do tempo, se a concentração for sempre mantida aqui constante, sempre alimentando elementos desse lado, é que aqui a tendência é que no final tenha-se, ou tendo tudo isso, tenda a uma reta, tá? Com um tempo muito grande. Então daqui nós vamos ter que Cx menos C0, ou seja, a concentração em qualquer local em um determinado espaço, vai ser a concentração na superfície
menos a concentração inicial, 1 menos a função erro de Gauss sobre o x, que é qualquer espaço, 2 que multiplica raiz de dt. Então, CS, concentração dos átomos na superfície do material. C0, concentração uniforme inicial dos átomos em difusão do material. Cx, concentração dos átomos no local x, sobre uma superfície após um tempo t. Então, essa função erro, que é a função erro de Gauss, pode ser estimada através dessa tabela. Nós temos aqui o argumento z e a função de z. E esses dados são encontrados através desta equação. Os fatores que influenciam a difusão. Espécie em difusão. Então, a magnitude do coeficiente de difusão D é o indicativo da taxa do qual os átomos se difundem. Então, aqui nós temos uma tabela. Nós temos aqui os elementos e aqui nós temos o metal hospedeiro. Ou seja, esse vai se difundir nesse. Então, nós temos aqui ferro e aqui nós temos o ferro alfa, que apresenta uma estrutura CCC. Aqui o ferro e o ferro gama, que apresentam uma estrutura CFC. Tendo em vista que o ferro tem uma estrutura, apresenta polimorfismo, ou seja, muda de estrutura cristalina a depender da temperatura. Então, o que é que acontece aqui? O ferro, no ferro alfa, a 500 graus Celsius, vamos pegar aqui a 900, que dá para comparar. A 900 graus Celsius tem 1,8 vezes 10 a menos 15 metro quadrado por segundo. O mesmo ferro na estrutura CFC vai ser, a 900 graus Celsius, 1,12 vezes 10 a menos 17. Então, aqui, menos 15, aqui, menos 17. Então, o ferro consegue se difundir muito mais facilmente em um ferro CCC do que em um ferro CFC. Vindo agora para o carbono, que vai formar o aço, vamos pegar aqui também 900 e aqui a 900, também ferro alfa, ferro gama. Então, carbono no ferro alfa tem a difusão de 1,7 vezes 10 a menos 10. No ferro gama, 5,9 vezes 10 a menos 12. Então, consegue se difundir muito mais facilmente a 900 graus Celsius numa estrutura CCC do que a 900 graus Celsius numa estrutura CFC. Só explicando aqui, tá? Porque não tem. Só existe CCC, ferro alfa em 500 graus Celsius e não existe o ferro gama a 500 graus Celsius. Porque pela mudança, pela alotropia, essa mudança ocorre próximo a 900 graus Celsius. Tá? Então, por isso que não tem ferro alfa, melhor, ferro gama, abaixo dos 900 graus Celsius. A temperatura também tem influência, das mais significativas no coeficiente de fusão. Então, como a gente já mostrou na outra tabela, a depender da temperatura muda a difusão. E isso está relacionado com essa equação, em que a difusão vai ser igual a D0 exponencial de menos QD sobre RT. Tá? Então, R, constante dos gases, T, temperatura absoluta. Essa equação é muito similar à equação lá do número de lacunas. Então, só para recapitular,
A difusão vai interferir diretamente no processo de fusão e solidificação dos materiais, vai interferir no processo de sinterização, vai interferir no crescimento de grãos